Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de história aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje nós teremos uma aula sobre o bloqueio continental e seus desdobramentos. Para participar junto com vocês, estudantes, das interações via chat e também contribuir para a aula de hoje, nós contamos com a presença do professor Carlos Neri. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, professora Luíse? Boa noite, estudantes, galera aí do segundo ano, os professores que nos acompanham aqui no Centro de Mídias. E hoje, pelo que estou vendo aqui, o tema da aula, professora Luíse, na minha mera opinião, é uma das maiores contradições da história, né? Um dos personagens eu acredito que seja uma das maiores contradições da história que nós temos no mundo ocidental, que seja Napoleão Bonaparte. Exatamente. Nós já falamos sobre o Napoleão Bonaparte aqui, tanto ali na questão da Revolução Francesa, foi Napoleão que fez o golpe de 18 Brumário, que colocou fim nesse processo revolucionário, e nós já falamos também sobre o Império Napoleônico. E na aula sobre o Império Napoleônico, nós falamos rapidamente sobre o bloqueio continental, e hoje nós vamos nos aprofundar nisso e vendo os desdobramentos do bloqueio continental, o bloqueio napoleônico, para a nossa história, a história do nosso país, que aí teve um desdobramento que a gente vai conhecer já já aqui na aula de hoje. Antes, conheceremos os objetivos e a habilidade da nossa aula. Vamos lá? Então, o nosso objetivo hoje é retomar as características do governo de Napoleão Bonaparte, identificando as mudanças e as permanências políticas, econômicas e sociais, considerando o contexto da Revolução Francesa. Retomar a questão do bloqueio continental e seus desdobramentos na Europa no contexto do colonialismo. A habilidade do currículo do Estado de São Paulo é identificar os principais valores propugnados pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, estabelecendo relações entre sua formulação e o contexto histórico em que foi produzida, né? Então, mais eventos aí na esteira da Revolução Industrial. Como eu já pontuei, essa aula não deixa de ser uma retomada de alguns assuntos e de habilidades já trabalhadas nesse terceiro bimestre. Nós estamos aí na reta final do terceiro bimestre aí, então está na hora da gente retomar algumas habilidades e também alguns conteúdos para vocês, né, ampliarem os entendimentos sobre o que a gente trabalhou aí nesse terceiro bimestre. Falando em retomada, nós já temos uma interação que vai pedir isso de vocês. Dá uma olhadinha na tela. Este exercício vocês já fizeram muito parecido, inclusive contextualizado com esta mesma imagem aí do Jacques Louis David, Coroação de Napoleão. Então, para saber se vocês estão aí inteirados, se vocês aprenderam nas aulas anteriores, vocês vão responder essa pergunta. O que a coroação de Napoleão Bonaparte como imperador representou para a política na França pós-revolucionária? Em 1 minuto a gente volta. Voltamos, vocês fizeram aí a atividade aí debaixo dessa música aí de malhação e nós estamos malhando aí o cérebro, exercitando aí as habilidades cognitivas, ok? Vamos lá, então, o Matheus Lima vai dizer que a coroação de Napoleão representou a separação entre Estado e Igreja. A Fabiane vai dizer que representou aí um retrocesso, a volta da monarquia. Vamos lá, mais um estudante, professora Luiz, ele vai colocar, representou, o Gabriel vai dizer que representou a separação entre igreja e Estado,
Então, professora Luíse, a maioria dos estudantes, como a Amanda, né, ela fala, representou o fim do absolutismo, na verdade é a volta, né, Uhum. do absolutismo aí sob o poder de Napoleão, e a galera continua nessa linha de centralização do poder, separação de igreja e Estado e retorno à monarquia. Perfeito, estudantes. As duas respostas são complementares, né? Retorno da monarquia, porque esta era uma luta da Revolução Francesa, um objetivo, né? Foi conquistado, mas com a coroação de Napoleão, essa monarquia volta, porém com uma diferença. Agora vai existir uma separação entre igreja e Estado. Tanto é que na própria imagem da coroação de Napoleão, nesse retrato feito por Davi, que era o pintor oficial ali da corte napoleônica, é a cena em que o Napoleão tira a coroa das mãos do Papa e ele mesmo se autoproclama, se autocoroa o novo imperador da França, né, para deixar bem clara essa questão aí da separação entre igreja e Estado. Então, vocês estão de parabéns e vamos falar do bloqueio continental, que a gente passou rapidamente na aula sobre o Império Napoleônico e hoje a gente vai mergulhar aí nos detalhes deste evento, lembrando que o bloqueio continental ele vem muito na esteira da rivalidade entre França e Inglaterra, como vocês vão poder ver aí na nossa próxima tela. Então, a rivalidade entre França e Inglaterra, ela ficou evidenciada em diversos momentos durante o Império Napoleônico, né? Quando a gente fala de Império Napoleônico, nós estamos falando também de expansão territorial. Neste mapa, vocês estão vendo aí a Confederação do Reno, né? Áreas conquistadas por Napoleão na Europa, ou seja, houveram guerras de expansão territorial. A primeira delas foi a Batalha de Trafalgar, em 1805. Né? O objetivo nem eram essas regiões que estão em verde nesse primeiro momento, e sim a Inglaterra, que é uma ilha que está ali no canto esquerdo superior deste círculo vermelho que vocês estão vendo. A Inglaterra, como ilha, precisa ter uma marinha de guerra muito forte, porque as invasões vão ser pelo mar, e, claro, elas conseguiram impedir o avanço das tropas napoleônicas, ou seja, Napoleão foi derrotado na Batalha de Trafalgar. E aí ele fez aquela do nem queria mesmo, né? E foi para outro lado, lá na região do continente mesmo da Europa, nas regiões próximas ali da França, né, e conquistou alguns territórios como a Áustria, a Prússia, formando essa chamada Confederação do Reno aí. Isso não significa que o Napoleão desistiu de ocupar a Inglaterra, ele só mudou de estratégia. Vamos conferir na nossa próxima tela. O bloqueio continental, como vocês bem responderam numa atividade lá na aula do Império Napoleônico, ele tinha como objetivo enfraquecer a Inglaterra economicamente para depois conquistá-la, como obrigando os países tanto da Confederação do Reno, né, os países que constituíam o Império Napoleônico, que são esses em roxo mais escuro, como os países satélites, que está nesse roxo médio, e também outros a não comercializarem mais com a Inglaterra. Né? Impeçam navios ingleses de entrarem nos seus portos, descarregando mercadorias, parem de comercializar com a Inglaterra. Do contrário, eu, Napoleão, mando as minhas tropas para invadir aí o país de vocês. Então, nessa questão do bloqueio, alguns países, como Rússia e Áustria, aderiram. Itália, Prússia e Espanha eram países satélite, né? Eles não aderiram totalmente, mas parcialmente. E uma das metas do Napoleão para enfraquecer a Inglaterra ainda mais era que Portugal aderisse ao bloqueio continental. Por que Portugal? Porque Portugal era um parceiro importantíssimo da Inglaterra, um parceiro comercial muito importante. Vamos acompanhar aí na nossa próxima tela. Então, dos reinos todos da Europa, Portugal era o que mais comercializava com a Inglaterra. A sua economia dependia muito dos britânicos. Basicamente, gente, todos os produtos industrializados em Portugal vinham da Inglaterra. Portugal não tinha uma industrialização forte. E isso também impactava na questão da sua colônia na América, que é o Brasil.
Tá? O Brasil, de certa forma, por meio de Portugal, também era dependente dos produtos ingleses. Então, Napoleão sabia, se a Inglaterra perder o seu melhor cliente, aí a gente vai conseguir enfraquecer a Inglaterra economicamente para depois conquistá-la politicamente e em termos de território aí. Vamos voltar lá para a nossa tela. Desta forma, né, Napoleão pretendia enfraquecer a Inglaterra, fazendo-a perder seu principal parceiro comercial. Para isso, exigiu de Portugal a adesão ao bloqueio continental, bem como a expulsão do embaixador inglês da corte portuguesa. Então, essas eram as exigências. Rompa comercialmente com a Inglaterra e politicamente também. O embaixador inglês vai ser expulso aí. E aí, desta forma, Portugal se sente pressionado pela França, né, por essa imposição de Napoleão em relação ao bloqueio, né, e pedindo para que Portugal, exigindo, na verdade, para que Portugal aderisse. E do outro lado a gente tem a Inglaterra, né? A Inglaterra tinha forte influência política sobre Portugal também. Portugal, por ser esse parceiro comercial, tinha dívidas com a Inglaterra, né? Dívidas comerciais aí, e a Inglaterra falou: se você aderir, a gente vai executar as dívidas, vai ficar complicado para você também. Então vejam aí a pressão dos dois lados, né? Portugal sendo pressionado por França e também pela Inglaterra. E aí a gente tem aquele contexto, né? Que alguns de vocês já ouviram falar, da questão da vinda da família real para o Brasil. Houveram uma sucessão de acontecimentos que representam o desespero, a gente pode dizer assim, da corte portuguesa dentro desse contexto de pressão bilateral de Inglaterra e França em relação a essa questão toda do bloqueio, né? E agora, o que Portugal vai fazer? Então, a gente vai acompanhar uma linha do tempo rapidinho para vocês entenderem como que foi esse processo que culminou na vinda da família real portuguesa para o Brasil. Vamos dar uma olhadinha. Então, dentro dessa linha do tempo, né, lembrando que a corte portuguesa desembarca no Brasil em fevereiro de 1808, né? No dia 22 de outubro de 1807 ainda, existe uma convenção secreta. Inglaterra e Portugal planejam a transferência da corte para o Brasil. Então, vejam que antes mesmo das pressões do Napoleão, isso já estava meio que previsto de uma certa maneira, tá? Justamente uma convenção entre Inglaterra e Portugal, porque a Inglaterra também tinha interesses econômicos em relação à própria colônia portuguesa na América, tá? No dia 27 de outubro de 1807, nós temos o Tratado de Fontainebleau. Diz que eu falei certo, professor Carlos, essa pronúncia dessa palavra. Tá certo. Vamos lá, vamos colocar lá para a gente ver. Fontainebleau. Fontainebleau, olha que chique, né? Então, dentro desse tratado aí, França e Espanha definem a partilha de Portugal em caso de conquista. Então, vocês vejam que, olha as movimentações, né? Se o rei de Portugal vem para o Brasil, vai ficar fácil para a França ocupar. E a França, já ali juntamente com a Espanha, vai definir essa partilha de Portugal. Então, vocês vejam que eles estavam contando que Portugal cederia para uma parte ou para outra, tá? No dia 1º de novembro de 1807, o Napoleão anuncia que, dentro de 2 meses, a Casa de Bragança deixará de reinar em Portugal. A Casa de Bragança é a família real portuguesa, né? Neste momento, governada por Dom João VI, que é o pai do Dom Pedro I. Então, vejam, Napoleão já chegou a anunciar, ele dava isso como certo, que ele ia conquistar Portugal. No dia 6 de novembro de 1807, tropas britânicas formadas por 7.000 homens invadem Lisboa, dando a Portugal alternativas. Ou você vai para a América escoltada pela Inglaterra, ou Inglaterra vai atacar Portugal. Então, olha só, a Inglaterra persuadindo a família real portuguesa para vir para o Brasil. Ou a gente te ajuda a ir para o Brasil, ou, do contrário, a gente vai virar seu inimigo instantaneamente. Então, olha o tamanho da pressão. E, por último, 29 de novembro de 1807, cedendo às pressões todas, a família real portuguesa, acompanhada de cerca de
15 mil pessoas parte para o Brasil. É por isso que a gente fala muito de transferência, de vinda da corte portuguesa, porque não foi só a família real, não foi só o Dom João VI, a Rainha Maria I, a Carlota Joaquina e os filhos, não foi só essa galera, foi essa família, mais 15 mil membros da corte, uma galera grande. Aproximadamente 90 dias em mar aberto, de Portugal até o Brasil. Aproximadamente, né? Se tiver aí algum colega, algum professor que tenha aí uma data mais próxima ou mais precisa, coloca aqui no chat que nós vamos ler. Mas, até então, o que eu lembro é que eram aproximadamente 90 dias, com aqueles navios de madeira rangendo durante a noite. Eu gostava das lendas, né, que se contavam do mar aberto. E tem muita lenda sobre a chegada, né, que dizem que toda essa tripulação de 15 mil pessoas e também a família real pegou piolho na viagem, né, e eles colocaram tecidos brancos na cabeça para evitar a disseminação dos piolhos. E quando eles desembarcaram aqui, algumas pessoas da colônia, alguns colonos acharam que era moda na Europa e passaram a imitar, né, também colocando um turbante branco na cabeça, sem saber que aquilo era uma proteção contra piolho. Causa, né? Ratos também nos navios, né? Riscos de leptospirose, então... Vida difícil, hein? Essa viagem não foi fácil. Então, não foi uma transferência tipo, olha, estamos indo para um outro lugar, como se fosse uma viagem de turismo ou de férias, ou uma transferência, né, planejada. Foi uma coisa bem conturbada aí. Mas, mesmo sendo conturbado, nós temos documentos históricos que podem apresentar para nós outras versões desse momento, dessa vinda da família e da corte portuguesa para o Brasil. Então, nós vamos fazer um momento aí de análise de documentos. O primeiro é um texto que a gente vai ler juntinhos, o segundo é uma imagem que a gente vai analisar e depois vai vir uma proposta de atividade para vocês responderem no nosso chat. Vamos ler o texto? Então, esse primeiro documento é uma declaração do próprio Dom João VI, tá, gente? Ele disse o seguinte: vejo que pelo interior do meu reino marcham tropas do imperador dos franceses e rei da Itália, a quem eu me havia unido no continente, na persuasão de não ser mais inquietado. E querendo evitar as funestas consequências que se podem seguir de uma defesa que seria mais nociva do que proveitosa, servindo só de derramar sangue em prejuízo da humanidade, tenho resolvido, em benefício dos mesmos meus vassalos, passar com a rainha, minha senhora e minha mãe, e com toda a família real, para os estados da América e estabelecer-me na cidade do Rio de Janeiro até a paz geral. Então, essa é uma declaração onde o Dom João VI está meio que justificando as razões pelas quais ele veio para o Brasil. Vamos dar uma olhadinha agora na imagem. Então, esta obra aí é de autor desconhecido, né, de cerca de 1850, e ela retrata o embarque da família real portuguesa para o Brasil no porto de Belém, tá? Observem bem a postura das pessoas. Será que elas parecem nervosas? Elas estão calmas? Parece um momento importante? Ou é um momento conturbado? Está tendo alguma despedida dramática ou não? Observem bem esta imagem aí, pensando também no sentido da declaração do Dom João VI que nós lemos no texto anterior, certo? Então, vamos lá. Com base no depoimento do Dom João VI que a gente acabou de ler e nesta imagem, a versão construída para a saída da família real portuguesa é a de transferência ou de fuga para o Brasil? Mas essas versões, transferência ou fuga, vocês devem encontrar nos documentos. Qual é a versão que o documento reforça, certo? Justifiquem as respostas de vocês e em 2 minutos a gente volta.
Legal, gente. Nós voltamos aqui para a interação. Muito legal aqui a participação dos estudantes. Só que eu percebi aqui, prof, que a maioria dos estudantes colocaram fuga. Uhum. E eu fiquei pensando se eles não responderam dessa forma, porque já se popularizou nós falarmos que Napoleão fugiu. Dom João VI. Dom João VI, isso, né? Napoleão que ia invadir Aham. Portugal. E aí, é fuga ou transferência? Pessoal, olha só, vamos voltar rapidamente para o texto para eu salientar um trechinho dele ali. Então vai aparecer na tela lá no final, ele fala assim: "Tenho resolvido em benefício dos mesmos meus vassalos passar com a rainha, senhora minha mãe e com toda a família real para os estados da América". Quando ele fala passar, então tenho resolvido, parece muito que foi uma coisa planejada. De fato, existia essa possibilidade desde 1807. Então vejam lá o acordo que eu mencionei para vocês entre Inglaterra e Portugal, que já previa essa possibilidade aí. Mas não foi uma coisa assim tão planejadinha. Mas pelo depoimento do próprio Dom João VI, parece que foi, né? Ele pensou muito, ele ponderou os prós e os contras e ele decidiu se transferir, né? Vou passar para lá. Então ele traz no texto uma ideia de transferência, assim como na imagem. Vamos voltar ali, né? Então, nós temos ali toda a corte, os navios todos esperando, todo mundo bonitinho, esperando para embarcar, né? Tem uma pessoa que está ali ajoelhada aos pés de Dom João VI, meio que se despedindo dele, mas sugere-se que foi uma coisa planejada, que estava todo mundo preparado, né, para fazer essa transferência com calma, todo mundo se planejou, já sabia onde ia ficar quando chegasse aqui. Então, essa imagem, muito provavelmente, embora seja de um autor desconhecido, então eu estou aqui criando uma hipótese histórica, também foi encomendada de uma certa maneira para representar esse momento. Inclusive, essa questão de se encomendar obras de arte para retratar determinados momentos históricos é o objeto de estudo da nossa próxima aula, né? Como alguns eventos criam-se versões sobre ele a partir das obras de arte que a própria monarquia encomendava para retratar determinados momentos aí, tá? Então, nos dois documentos 1 e 2, a ideia de transferência é um pouco mais forte. Agora sim, eu vou dar 2 minutinhos para vocês, dentro do que a gente apresentou na nossa aula, vocês vão imprimir a opinião de vocês por meio de um debate que vai acontecer no nosso chat. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, com base nesses fatores que culminaram na vinda da corte portuguesa, lembre dessa linha do tempo que eu acabei de ler com vocês. Formule argumentos para as seguintes hipóteses. Se você acha que foi fuga, você aponta grupo 1 e a sua justificativa por que você acha que foi fuga. Se você acha que foi transferência, você aponta 2 e o seu argumento para defender que foi uma transferência. Por uma questão de tempo, eu vou deixar só 2 minutinhos, tá bom? Já já a gente volta.
Vamos lá, galera, voltamos para a interação. Vamos pegar aqui algumas argumentações que foram formuladas por vocês. Maria Eduarda, foi uma fuga, porque a família real foi pressionada antes, a mesma não tinha esse interesse de vir ao Brasil. E se tivesse, é claro que eles viriam com poucas pessoas, responde a Maria Eduarda. A Isabela vai dizer, foi uma fuga porque eles estavam evitando o conflito ou uma possível caçada, né? A família real. Olha a palavra, a resposta da Isabela, bem legal. Vamos lá, a Bianca, vamos lá. Portugal era dependente da Inglaterra, então ela optou aí pela fuga, né? Ou seja, a Inglaterra já havia fazendo uma pressão para que a família real viesse para o Brasil. Vamos pegar mais uma última aqui, prof. A Débora Santos vai dizer que foi uma transferência, porque ninguém foge assim de repente com 15 mil pessoas. Muito boas as argumentações dos estudantes, gostei, bem interessantes mesmo. Nesse momento do debate virtual, como eu sempre falo, o objetivo não é ganhar ou perder uma ou outra visão, é vocês formularem argumentos, então vocês estão de parabéns. E essa é uma discussão que existe também dentro da historiografia, né? Por alguns documentos traz-se a ideia de transferência, por outros traz-se a ideia de fuga, tá? Só que uma coisa muito importante também que pode acrescentar aí, mais um elemento para que você formule a sua opinião a respeito, né? A questão da Inglaterra e a sua relação com Portugal. Lembra que no primeiro item da nossa linha do tempo era uma possível já transferência da família real portuguesa para cá sendo pensada, e o interesse era econômico. Nesse documento que a gente vai analisar agora na nossa próxima tela, isso vai ficar bastante claro, né? Vejam, até 1700, aliás, em 1785, a Maria I, que era a mãe do Dom João VI, ela publicou, né, ela colocou em vigor esse alvará que proíbe as fábricas e as manufaturas no Brasil, justamente para que produtos industrializados viessem de Portugal. Como a gente sabe que a indústria portuguesa nesse momento não era consolidada, não era forte, basicamente os produtos vinham da Inglaterra para Portugal e de Portugal para o Brasil. Este alvará ele vem muito na questão do pacto colonial, né? A colônia não pode ter uma economia desenvolvida para que sempre se dependa da metrópole, ou seja, o Brasil não poderia ser desenvolvido economicamente para que sempre dependesse de Portugal. Mas a coisa muda de figura a partir de 1808, que é quando a família real portuguesa está aqui no Brasil. Então, vocês vejam que no dia 1º de abril de 1808, ou seja, uma das primeiras medidas de Dom João VI, é revogar o alvará que a mãe dele tinha publicado em 1785. Então, nesses detalhes aí, claro que não sei se a qualidade está boa, mas não tem importância, é só para ilustrar que é o documento original aí para vocês, né? Está aí dizendo que aquele alvará da Maria I está revogado, né? Ele até fala assim, para que os meus vassalos, né, para facilitar a questão do comércio, da manufatura, para a gente ter essa oportunidade, não deixar passar. Então, vamos revogar essa proibição das fábricas das manufaturas aqui. Agora pode. Agora que a gente está aqui no Brasil, pode ter. Então, vocês vejam a questão dos interesses comerciais e também certas emergências políticas, porque a primeira fábrica que foi implantada no Brasil após a revogação do alvará feita por Dom João VI foi justamente uma fábrica de pólvora. Por que será que o Dom João VI quis fazer uma fábrica de pólvora? Tanta coisa que o Brasil precisava, tinha que ser uma fábrica de pólvora. Porque, afinal de contas, o medo, até uma estudante colocou aí caçada, né? Isso era uma possibilidade. O Napoleão pode vir aqui, me pegar aqui, então eu tenho que estar preparado. Então, eu vou fazer uma fábrica de pólvora para produzir armamentos, porque se as tropas napoleônicas vierem parar no Brasil, eu já tenho algum arsenal bélico aqui preparado para isso. E claro que esta vinda da família real portuguesa e a sua corte foi escoltada pela Inglaterra e, com essa proibição das manufaturas, isso vai facilitar
também o comércio vai facilitar a entrada econômica da Inglaterra aqui na colônia. A gente sabe que, posteriormente, nesses anos da família real portuguesa no Brasil, lá em 1815, teve a abertura dos portos às nações amigas, né? E a nação amiga era justamente a Inglaterra, né? Leia-se Inglaterra, né? Leia-se Inglaterra. E aí, professora Luíse, tem algo interessante que eu aprendi com a professora Janaína lá com o 8º ano. O custo para bancar a corte real aqui no Brasil. Ah, foi alto, Né? Por quê? acredito. Porque veio a corte de Portugal. Então, eles vão formar aqui um centro administrativo e aí é necessário quem que vai pagar a conta, né? E aí, um dado bem interessante que a prof trouxe foi que houve desapropriações Exatamente. para que a família real pudesse, né, ser colocada em lugares mais confortáveis e tal. Então, quer dizer, trouxe um problema, né, para quem já estava aqui, a vinda da corte portuguesa. Exatamente. Alguns imóveis foram confiscados, né? Carimbava-se PR na porta propriedade real. A família tinha que sair de sua casa para dar lugar a algum membro da corte, né? Então, foi um problema, porque imagina, uma população aumentar para 15 mil pessoas a mais do dia para a noite, né? E sendo pessoas vindas juntamente com o rei de Portugal. Então, todo um movimento foi feito, né? E esses confiscos de imóveis para abrigar essa corte faz parte dessa questão de você adequar a cidade do Rio de Janeiro à permanência da corte portuguesa aqui. E nós tivemos outras adaptações, vamos dizer assim, como a própria modernização do Rio de Janeiro, algumas construções, a criação do primeiro banco e outras questões que posteriormente no 4º bimestre a gente vai tratar aqui. Vamos ver as consequências do bloqueio continental? Será que deu certo essas intenções de Napoleão com esse bloqueio? Então, isso aí também é uma retomada que a gente já viu isso. A Rússia rompe com o bloqueio continental em 1810, porque ela mesma começou a ver que ficou prejudicada, começou a faltar alguns itens na Rússia. Então, ela dependia da Inglaterra e ela falou assim, eu não aguento mais, o Napoleão que vem aqui, a gente vai voltar a comercializar com a Inglaterra? Sim. E o Napoleão, claro, reage a isso, invadindo a Rússia com uma tropa de 600 mil soldados. A Rússia utiliza a tática da terra arrasada, incendeia Moscou, e, com a ajuda do general Inverno, né, o inverno rigoroso da Rússia, as tropas napoleônicas são derrotadas, tá? Outra questão que representou o fracasso do bloqueio continental era a corrupção de oficiais franceses na fiscalização dos portos. Então, alguns itens, alguns navios ingleses conseguiam sim desembarcar as suas mercadorias, porque os oficiais franceses que deveriam impedir eram corrompidos e essa fiscalização falhava, tá? Uma outra questão é que garantir o bloqueio e punir quem não cumpria acabou sendo extremamente dispendioso, ou seja, custava dinheiro para a França. E isso pode ter acelerado a derrota de Napoleão na guerra. Que guerra, professora? A Batalha das Nações, tá? Então, na Batalha das Nações, foi formada aí a 6ª e depois a 7ª coligação entre esses países que vocês estão vendo aí na primeira linha do nosso slide, e o Napoleão acabou sendo derrotado. Primeiramente, ele foi exilado na ilha de Elba, ele consegue fugir, se reorganizar, retomando o poder, mas essa retomada do poder dura apenas 100 dias. E depois o Napoleão é derrotado definitivamente, sendo exilado na ilha de Santa Helena, onde ele morre em 1821. E aí nós temos o Congresso de Viena e a restauração aí com estes itens, como o princípio da legalidade, também o princípio das compensações, que vão fazer com que os países da 7ª coligação saiam vencedores e algumas coisas sejam restauradas aí, né? Como a supremacia política de algumas famílias nobres que vão voltar ao poder nesse contexto da restauração. Vamos fazer um exercício via chat? Olha, eu acabei de falar sobre isso, hein? O termo restauração nesse contexto do Congresso de Viena significa o quê? Aponte a alternativa no nosso chat e em 1 minuto a gente volta.
Professora Luíse, nós voltamos aqui para a interação e olha, sem comentários, 99% foram na alternativa A. Vamos ver se esses 99% estão corretos. Olha aí a correção na nossa tela. Estão corretos. O termo restauração, ele visa restaurar aquilo que a nobreza e o clero perdeu lá na Revolução Francesa, gente. Então, vocês vejam que é uma culminância de um processo que veio desde o século anterior, né? Então, com a restauração, se restabelece a chamada velha ordem, isto é, os privilégios do clero e da nobreza. Algumas famílias tradicionais de nobres, né, monarquias tradicionais europeias, voltam ao poder com o Congresso de Viena, né, vamos dizer, revertendo alguns resultados tanto da Revolução Francesa como do próprio Império Napoleônico. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou deixar aqui para vocês, mais uma vez, a recomendação de que vocês acessem este QR Code para pegar lá o caderno do aluno, se você não tiver essa versão impressa em casa. Façam as atividades do terceiro bimestre para retomar, reforçar os conteúdos aí que nós trabalhamos nesse bimestre, no terceiro bimestre aí, para que vocês ampliem os conhecimentos de vocês, certo? Não esqueçam também de avaliar a nossa aula através do QR Code e também do link que vai aparecer aí na tela para vocês, tá? A gente vai adorar saber a resposta de vocês sobre a nossa aula de hoje. Professor Carlos, muitíssimo obrigada pelas contribuições. Vamos lá, a história é bem legal estudar. Obrigado aí aos professores que estão no chat estimulando, sempre estimulando a garotada a ter atenção, a responder corretamente, a argumentar. Bem legal, juntos nós somos fortes. Professora Luíse, vamos nos despedindo, tá na hora. Tá na hora, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.